Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo por aqui para juntos nós desfrutarmos do grande amor de Deus através da Escritura Sagrada. Estamos estudando a terceira epístola do apóstolo João a Gaio. Essa epístola é base de um livro que o pastor Alex de Melo Carvalho, presidente da Assembleia de Deus no Parque Esplanada em Budas Artes, escreveu. Ele escreveu este livro que leva o mesmo título e deste livro ele retirou esses ensinamentos, 3 lições preciosas para nós aprendermos a palavra de Deus. E agora já estamos chegando na 5ª lição. A 5ª lição diz que o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Olha que maravilha! Um ensino profundo e vai falar da dependência do discípulo ao seu mestre. Amém? Então vamos lá. Meu nome é Hermes Antônio, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Assembleia de Deus Shalom Madureira, na cidade de Palmas, estado do Tocantins. A igreja que eu sirvo a Deus é presidida pelo meu pastor Hermes Vieira Neto, a quem eu sou xará. Hermes Vieira Neto e a pastora Ezi Batista, aonde vai meu agradecimento a este casal pela cobertura espiritual e pela dedicação que tem e teve e eu sei que sempre terá com minha alma. Muito obrigado, meus pastores, que Deus abençoe a todos, toda a irmandade da igreja, todos os irmãos que nos acompanham. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos para mais uma lição preciosa da Palavra de Deus. E desta vez vamos falar sobre a dependência inteiramente de Cristo. Para começar, você depende de quem? Vamos lá? A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Mas qual é o homem? É o outro homem ou é este homem? Muitas pessoas têm falado e ensinado errado. E muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus aplicam de forma errada este versículo. Tá? Então vamos lá. Título da lição: o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. O texto áureo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Verdade aplicada. Nós temos verdade aplicada. O exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido em minha vida discipulando. Objetivos da lição: eu sempre acredito e recomendo no objetivo da lição, tá ok? Vamos lá. É ensinar que as qualidades humanas são insuficientes. Expor o conceito bíblico de autoridade. Mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. Texto de referência: Josué capítulo 7. Uma passagem muito conhecida de todos nós. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde o porto até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então vamos lá.
as promessas e garantias de Deus a respeito de conquista de que está com o seu povo não eliminam a necessidade de constante vigilância, oração e humildade, cuidando para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados. Ora, essa é uma grande verdade. Nós somos fracos e limitados. Nós precisamos de Jesus, do Espírito Santo em nossa vida. A ilusão da força humana. Ai ou Aia ou Aiate era uma cidade ao oriente de Betel, junto a Bet-Aven, próximo a Jericó, e segunda cidade tomada na invasão de Canaã. Eu não digo invasão de Canaã, eu digo a conquista de Canaã. Seu nome traduzido é Monte de Ruína, podendo significar que ela se tornaria, após conquistar Jericó, uma cidade forte. Os hebreus acreditaram que nada mais seria impossível. Após conquistar uma cidade forte, como Jericó, eles acreditavam que mais nada era impossível. Eles acreditavam que depois de uma grande vitória, eles eram imbatíveis. Após conquistar Jericó, uma cidade forte, os hebreus acreditaram que nada mais era impossível. A subestimação do inimigo, aliada à desobediência, os levou à derrota em um lugar onde venceriam. Um bom discipulador é aquele que confia em Deus e não em si mesmo. O bom discipulador confia em Deus. Então, deixa eu lhe dizer. Após entrar em direção a Canaã, os hebreus tiveram a sua primeira conquista derrubando as muralhas de Jericó. Jericó simbolizava um obstáculo que parecia intransponível. E já a segunda vitória parecia muito simples e que seria fácil de resolver. Então, Josué não consultou a Deus, não pôs o povo em consagração, não preparou o exército para se curvar diante de Deus e enfrentar o inimigo e subestimar o inimigo. Mas acontece que no meio do exército tinha um chamado Acã, que tinha feito um furto e escondido algumas joias na capa e enterrado. Deus não se agradou daquilo, porque se Josué tivesse feito a consagração do povo, certamente Acã não teria furtado, não teria desobedecido a Deus. Mas acontece que o discipulador Josué, o líder, ele não deu atenção aos preceitos bíblicos e à regra bíblica estabelecida para ele e para nós. Que ele precisava consultar a Deus, oferecer sacrifício a Deus e ouvir a voz de Deus para pelejar a vitória. Era um inimigo praticamente insignificante, mas se tornou um gigante. Eu não sei se você já enfrentou problemas que pareciam bem pequenos, fáceis de resolver. Contudo, o problema se agigantou e se tornou uma grande tempestade, uma grande tormenta. Na nossa vida cristã, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, nós devemos ter o cuidado em tudo quanto vamos fazer, em todas as nossas empreitadas, para consultarmos a Deus, para não sairmos envergonhados da empreitada, da luta, da batalha. Nós precisamos vigiar
orar, jejuar e os três juntos para nós obtermos vitórias. Sejam os problemas pequenos ou os grandes. Josué passou uma grande vergonha e perdeu 36 homens porque não obedeceu os preceitos de Deus. A autoconfiança, ela é muito importante na hora certa. A autoconfiança fora da hora, ela pode se tornar uma soberba. Uma pessoa soberba é aquele que entende que não depende de ninguém e não precisa de ninguém. Porém, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós dependemos inteiramente dele. Quando Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem, ele não está falando de outro homem, mas ele está falando do braço do homem, na força do homem, nele, no seu eu, no seu ego. Corpo físico, 1.1. O maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças, como foi o caso de Sansão, que acabou morto, ou o tamanho dos recursos, como foi o caso de Davi. Davi cometeu um grande erro em fazer o censo populacional que Deus não queria que ele fizesse. Mas ele se achava tão grande que ele fez e desobedeceu a Deus. Pagou um alto preço. Sansão, um homem forte, um homem extraordinário, chamado para um grande propósito, desobedeceu a Deus e se envolveu em questões que não eram para ele se envolver. Acontece que Sansão fracassou no seu chamado, fracassou no seu discipulado, fracassou no seu juizado, que ele era um juiz, e ele acabou morto. A primeira coisa que Satanás faz quando ele pega um servo de Deus é furar os olhos. A primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão foi furar os olhos de Sansão. Eles furaram os olhos dele para quê? Para ele não ter direção. O inimigo tem a intenção, primeiro em nossa vida, nos tirar da direção. E nós somos muito fáceis de sair da direção de Deus quando não obedecemos a palavra. 1.2. A alma é formada pelo sentimento e conhecimento. Ou seja, a alma está depositada no corpo e o corpo é o tabernáculo que carrega o espírito e a alma. Na alma do homem está o intelecto, a vontade e os sentimentos. E a alma, ela é abastecida, alimentada pelos 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e pelo tato. A alma se alimenta dessas coisas. Nós devemos vigiar os nossos ouvidos para não ouvir coisas que não agradam a Deus. Com nossos olhos, para que a nossa alma não fique contaminada. Cuidado com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós apalpamos. A alma é alimentada pelos 5 sentidos. A alma é formada pelos sentimentos, conhecimento, intelecto, vontade e sentimento. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus levará à vitória. Está no Salmo 25. Aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Paulo ressalta que Deus zomba deles, escolhendo as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e entendidas. Cuide de sua alma, para que ela não se abata, para que ela não fique aprisionada nas derrotas. As derrotas são consequências de nossas decisões e muitas vezes de falta de planejamento ou de uma soberba que nasceu em nosso coração.
Então nós devemos ter cuidado para que a nossa alma não fique aprisionada no medo e nem escrava da desilusão. O Espírito, 1.3, a derrota de Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor e não porque eram espirituais. Está enganado quem pensa que porque ocupa uma posição de destaque é mais espiritual do que outros. É engano, ledo engano. Nem todas as pessoas dentro da congregação que ocupam posição de destaque são mais espirituais do que a outra. Não, cada um tem um talento e um chamado, e de alguma forma, cada um ocupou um cargo, uma posição, e muitas pessoas ocupam cargos e posições dentro das congregações, até por falta de alguém no momento mais capacitado. Mas Deus chama e capacita essas pessoas. O meu alto cargo, o meu baixo cargo, como eu falei na lição passada, nada mais é do que a minha função. Na verdade, Deus chama o maior para servir o menor, e não o menor para servir o maior. Esse é o paradoxo da fé, é a lógica de Deus. Então, você que exerce um cargo de posição dentro da igreja, você deve ser o primeiro a dar o exemplo, principalmente em humildade e prática de fé, de piedade. Você que exerce a liderança, o discipulado dentro da igreja, você deve ser o primeiro a ser aquele que dá o exemplo acerca das coisas da vida, do mundo, de humildade e de dependência a Deus. Ninguém é autossuficiente, a ponto de que não dependa do outro e nem de Deus. Nós que vivemos em comunidade, dependemos inteiramente um do outro. Tá? O bom discipulador protege a dignidade de seu discípulo. Mas o portador da síndrome de Diótrefes preocupa-se mais em julgar, inibir, proibir do que apoiar. Em sua mente, opôs-se a ele e opôs-se ao próprio Deus. Ou seja, eu discipulador, eu líder de departamento, líder da igreja, eu devo proteger a dignidade dos meus discípulos. Eu devo, sobretudo, ensinar com palavras e com prática o caminho da humildade, para que o sentimento de Diótrefes não ache lugar no coração deles. Porque o ser humano, ele é muito fácil de se tornar soberbo ou de expor a sua soberba, a sua arrogância. Tem pessoas que não podem subir numa caixa de fósforo, que ele está achando que já está muito alto. Tem pessoas que por pouca coisa ele acha que deve ser servido. E o maior servirá o menor. O discipulador, o líder da igreja, o líder de departamento, ele deve proteger a dignidade de seu discípulo, principalmente ensinando com exemplo, porque o exemplo é o único meio do qual eu possa ensinar. Não é o melhor, não é um bom, não. O exemplo é o único meio que eu posso ensinar a igreja. É dando exemplo no púlpito, ao ministrar a palavra, é dando exemplo cantando, é dando exemplo na célula, é dando exemplo no círculo de oração, é dando exemplo com os jovens, é dando exemplo com os idosos, é dando exemplo com as irmãs, com a rede de mulheres, enfim. O exemplo do discipulador é o único meio pelo qual ele pode ensinar a irmandade na igreja. Não adianta transferir responsabilidade. Se você não quer ser um exemplo na igreja, entrega o crachá,
entrega o cargo e pega o beco. Por quê? Se você está nessa obra, necessariamente você deve dar o exemplo na igreja, na comunidade. 2.2 autoridade e autoritarismo. Isso aqui é um problema constante em quase todas as comunidades cristãs. O autoritarismo entra de forma avassaladora, principalmente nos períodos de eleições, que o negócio vira uma bagunça. Deus concede ao seu discípulo autoridade. Está em Lucas 10 e 12. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Vamos ver o que diz aqui Lucas 10 e 12. Lucas 10 e 12. Eu estou usando minha velha Bíblia Guerreira de todos os dias, a Bíblia Revista Corrigida da CPAD, tá? 10 e 12. Vamos lá? 10 e 12. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Ele está falando aqui da missão dos 70 e da autoridade que ele deu a eles. A autoridade que Deus nos deu não foi para oprimir o povo e nem colocar medo no povo. A autoridade que Deus nos deu foi primeiramente para conduzir o povo de Deus e para pregar o evangelho, porque quem não tem autoridade não prega o evangelho, e segundo, para libertar os cativos e oprimidos. Deus nos deu autoridade sobre os demônios, Deus nos deu autoridade sobre as tentações do inimigo. Deus nos deu autoridade para guiar o povo e não para oprimir o povo de Deus. A fonte de autoridade Deus é a fonte de toda autoridade. Não tem outra fonte que o crente possa buscar, o discipulador possa buscar, que não seja em Deus, em Cristo. Está em Romanos 1. Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ele nos deu autoridade em Deus. E Romanos 13:1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então veja bem, eu devo ser obediente às autoridades civis e às autoridades eclesiásticas. Eu não posso ser desobediente, me mostrar uma pessoa arrogante ao ponto de não querer obedecer às autoridades que o próprio Deus constituiu. Tá? Vamos seguindo aqui. Ninguém tem autoridade para vencer se não tiver intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como era a cidade de Ai. Era uma minúscula cidade, mas sem autoridade, um problema vira um problemão. Um probleminha vira um problemão. Não tente fazer nada se Deus não concedeu a permissão. Agora aí vem o seguinte, a questão da comunhão com Deus. A autoridade, você busca autoridade na comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus não tem autoridade. Quem não tem intimidade com Deus não tem autoridade. Por quê? A intimidade com Deus vem a unção, e a unção de Deus é a presença do Espírito manifesta em nossa vida,
em nossas palavras e em nossos atos, até mesmo no levantar de nossas mãos. Então nós precisamos de autoridade, mas autoridade que vem de Deus. O engano do autoritarismo. Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do reino. Ou seja, quem governa deve governar para o reino. Se você lidera um departamento na igreja, lidere para Jesus. Lidere pensando no todo. Lidere pensando no reino, em que todas as pessoas são importantes, que todas as pessoas precisam de uma oportunidade. Você tem que ter uma visão de reino, agregar até os encrenqueiros. Os encrenqueiros vêm em nossa vida para nos dar um polimento melhor. Tá? Os encrenqueiros vêm para isso, para que nós passamos a depender mais de Deus. O apóstolo Pedro recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio soberano de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, do 2 ao 3. Então, o exemplo novamente vem em nossa vida nos chamando, nos instigando. Seja o exemplo. Apaciente o povo, não por top ganância, mas pelo Espírito de Deus, apacentando com ânimo pronto, não com ganância, mas com o coração aplicado na obra de Deus. Amém? Jesus é o exemplo. A liderança de Jesus sempre foi o exemplo. Desde quando chamou seu discípulo, até quando esteve perante Pilatos, em João 19, 7, antes de sua condenação e crucificação, ele tinha toda a autoridade. Está lá em Mateus 28, onde ele fala: toda a autoridade me foi dada. Mas ele não usou da autoridade dele, porque ele estava sobre uma missão. Está aqui em Mateus, deixa eu ler aqui com vocês, 28 e 18. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, batizai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos deu a autoridade para quê? Para batizar e ensinar e batizar essas pessoas, libertando-as das garras de Satanás, libertando-as da escravidão, através de quê? Do ensino da palavra de Deus. Queridos amigos, nós precisamos, sobretudo, ser o exemplo dos fiéis. A partir do nosso modus vivendi, a partir da nossa dependência de Deus, nós precisamos ensinar o povo que estamos também na dependência de Deus. E que apesar que somos líderes, nós não somos autossuficientes. Nós também somos gente e gente erra. E como eu costumo dizer, gente não é bem gente não. Gente é bicho custoso. E nós precisamos ensinar o povo a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. E ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até o dia que o Senhor voltar para nos levar para o céu. Nós precisamos de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Você está aí liderando um departamento na igreja. E Deus te trouxe até aqui, é porque você precisa aprender esta dinâmica. O seu departamento, a sua liderança, ela só vai ter êxito quando você entregar de todo o coração a sua dependência para Deus. Eu não sei se você se lembra
que o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele queria ir para a Ásia. E o Espírito do Senhor o impeliu a não ir para a Ásia. E certa noite em Troade, ele viu o homem de branco dizendo a ele: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Nós precisamos ter essa mesma sensibilidade de que, guiado pelo Espírito Santo, nós teremos sucesso nas nossas empreitadas. Guiado pelo Espírito Santo. E através dessa visão, dessa sensibilidade do apóstolo Paulo, o Evangelho entrou na Europa e chegou até nós aqui no Brasil. Nós somos frutos dessa segunda viagem missionária, pela sensibilidade que aquele homem teve em obedecer a palavra de Deus. Veja bem, o Evangelho é de Jesus, a obra é de Jesus, e nós somos de Jesus. O verdadeiro discípulo, o discípulo de Cristo, cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus. O erro de Josué em Ai foi não ter buscado a orientação de Deus. Por isso, teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que possa parecer. Vamos ver o que Tiago diz. O apóstolo Tiago, ele nos diz acerca de tarefas e de desejos do nosso coração. O que nós devemos fazer com isso? Tiago 4, 13 ao 15. A minha Bíblia são todas rabiscadas, viu? Ao 15. Aqui. A afabilidade dos projetos humanos. E aí? Agora vós que dizeis. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, nós vamos. Se o Senhor não quiser, não vamos. E aguardar no Senhor a resposta. Porque o que é a vida do homem? É como um vapor. O que é a dependência do homem? É a totalidade da fé. A dependência é tudo. A dependência é tudo. Nós precisamos depender deste Deus. E essa dependência, na verdade, é adquirida através da prática. Você só vai aprender a viver na dependência de Deus na prática. E na prática você vai passar por provas. E provas é para você ser aprovado. Vai vir ciclos na sua vida em que você vai ser momentos das grandes colheitas e outros momentos das pequenas colheitas. E é muito fácil nós passarmos pelas grandes colheitas, como foi o caso de José. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus e dependemos inteiramente, nós fazemos igual José. Nos preparamos na bonança, sabendo que em breve virá um tempo de escassez. O tempo das pequenas coisas, como fala o profeta Malaquias. E nós não devemos nos esquecer que cada prova que nós passamos é um ciclo em nossa vida que deve ser fechado. Quando você vê uma pessoa patinando muito tempo na mesma prova, é sinal que ela não sai daquele ciclo.
e aquele ciclo precisa fechar-se para ela passar para outro nível. É assim a nossa vida espiritual que reflete na material. Ama e cuida da igreja. O verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando-as a seguir e a servir Jesus. Cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial daquele que precisa ensinar e conduzir as vidas a Cristo, gerando novos discípulos. 2 Timóteo 4:2. Josué falhou nisso. O amor precisa ser materializado por meio de graças concretas, de ações concretas. O amor precisa ser materializado por meio de ações concretas, ou seja, não só por palavra. Está em 1 João. Vamos ver o que diz aqui o autor desta cartinha tão bonita e tão importante. 1 João 3:16. Diz o seguinte: tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundindo os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos levar-nos a Deus, mortificado na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito do Senhor. Então, nós precisamos dar o exemplo, como Cristo, que foi sacrificado, se sacrificou, nos dando o exemplo. Nós precisamos dar o exemplo de amor, não o amor como esse amor latino-americano, mas o amor ágape, o amor de Cristo na prática, não somente de palavras, mas na prática. E eu acredito que melhor do que boas ações, como doar roupa usada, sapato usado, uma cestinha daqui e dali, é você praticar o amor de Cristo verdadeiro nas palavras, nas ações, nos pensamentos, para que reflita ao falar, ao nosso falar, a imagem e semelhança do Cristo ressuscitado em nossa vida. Muitas pessoas se prendem à vida de boas ações e esquece da prática do amor ágape, do amor verdadeiro, e vive aquela ilusão de que aquilo está fazendo um bem. Pode até lhe fazer um bem momentâneo. Contudo, Deus não nos salvou para nós fazermos ações sociais. Não. Deus nos salvou para nele nós sermos glorificados através das boas práticas, das boas ações. Se Cristo não está nas tuas boas ações, alguma coisa está errada. Tá? Vamos lá. Preserva as ovelhas. Ao perder a primeira investida contra Ai, como líder, Josué colocou em risco. Quantos líderes estão colocando em risco o seu rebanho por falta de orientação divina? Cumpre o propósito divino. O propósito divino para Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob proibição mostra que Josué não havia buscado Deus antes de ir para a conquista da cidade. Senão, o Senhor teria avisado. Isso é dependência de Deus. Se você nunca passou por essa experiência, você deve buscá-la.
porque Deus te adverte até acerca de negócios que você vai fazer, que são verdadeiras ciladas. Deus te livra de viagens, Deus te livra de estradas, Deus te livra de coisas mortíferas, através da dependência dEle, porque Ele fala a você. Como que Deus fala? Deus vai falar com você. Vai depender do seu grau de dependência de Deus e de comunhão com Deus. Aí você vai descobrir. Eu não vou falar para você, porque eu quero que você tenha essa experiência de depender de Deus e não depender do homem, mas depender inteiramente de Jesus. Depender na compra, no vestir, no calçar e no casamento. Eu vou casar, vou consultar Deus. Eu vou comprar um carro, vou consultar Deus. Eu vou pegar um dinheiro emprestado no banco, eu vou consultar Deus. Eu vou viajar, eu vou consultar a Deus. Eu mesmo muitas vezes quis viajar e Deus não deixou. Eu já tive negócios que eu fiz que eu não consultei a Deus e eu me quebrei, me arrebentei. E já teve negócios que quando eu fui conversar sobre o negócio, meu coração fechou completamente. E depois eu saí glorificando a Deus pelo livramento. Dependência de Deus. Veja o que diz aqui, Jeremias, capítulo de número 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cujo a confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto a águas que estende as raízes para o ribeiro. E não necessita quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Com este versículo, eu termino esta lição desta noite, deste momento, dizendo a você: busque a Deus, busque intimidade com Deus. Vale a pena ter intimidade com Deus. Tenha uma boa aula. Não se esqueça de comentar, de compartilhar, avisar os amigos que nós estamos por aqui trabalhando para Jesus. E, se possível, deixe o like da fé, ok? Vamos levar a palavra de Deus a todos os corações. Uma palavra sadia e saudável. A paz do Senhor, tenha uma boa aula, bom ensinamento e Deus te abençoe. Até breve.